Quero ver vocês. Ok. Então, vamos lá. Primeira questãozinha, eu vou pôr ela aí na tela. Vocês vão fazer a leitura e nós vamos discutir aqui, beleza? Ó, pode falar comigo aí. É melhor falar, porque escrevendo, às vezes eu fico de costa, eu não vejo o que vocês estão escrevendo, certo? Eu pus o somzinho aqui, ó. Aí, beleza. Então, aí, a hora que vocês quiserem fazer uma pergunta ou fazer uma colocação, pode falar, tá? É mais fácil para mim aqui, porque eu tenho que abrir o chat aqui e às vezes eu estou empolgado aqui, não lembro de abrir o chat. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira questãozinha da prova, vou colocar aqui na tela. Vamos lá. Beleza? Tá todo mundo vendo a questão? Tranquilo? Tá aparecendo. Isso, eu preciso saber, de repente estou achando que está aparecendo, estou falando sozinho. Tá sim, a questão é a número 16. A questão dessa prova, número 16, ela diz o seguinte. Vamos lá, fazer aqui. FMS 2019. Deixa eu deixar aqui no negócio certo. Vamos começar pela questão 16. E aí, já tem ideia? Tá assim, ó. A figura a seguir foi construída a partir de um quadrado menor de lado igual a raiz 3 centímetros, até chegar ao quadrado maior, que está inscrito em uma circunferência de diâmetro D. A relação entre as áreas dos quadrados e o valor de D, respectivamente, estão em uma progressão. Aí ele vai fazer a afirmativa, né? As áreas dos quadrados estão em progressão geométrica, a progressão aritmética, e a razão ele indica. E o valor do D, que é o diâmetro do círculo aí. Então a gente precisa fazer o quê? Identificar a sequência, saber que tipo de sequência que é, e calcular o valor do diâmetro do círculo grandão aí, tá certo? Vamos então para a nossa resolução. Eu vou primeiro desenhar a situação aqui. Quantos quadrados tem aí? É uma porrada, né, gente? Tem... São 6 quadrados, professor. 6 quadrados. 6, né? Vou só desenhar a estruturinha aqui, eu já vou abrir para a gente discutir. Eu estou com 3, 4, 5, 6. E a circunferência contornando o grandão. Gente, o desenho não vai ficar maravilhoso, mas dá para a gente discutir. Vamos lá, então. Seja bem-vindo todos que estão chegando. Beleza? Olha, eu voltei. Olha aí. Fiz um esqueminha aqui. Não ficou maravilhoso, mas está enxergando bem, né? O exercício dá para gente que o lado desse quadrado interno, desse primeiro quadradinho aqui, vou puxar aqui fora, esse primeiro quadradinho, ele tem um lado valendo raiz quadrada de 3, certo? Ok. Então, se o lado desse quadrado vale raiz quadrada de 3, o próximo quadrado formado aqui seria esse outro quadrado aqui, ó. Olha só, para ganhar tempo, para não ficar perdendo tempo com Pitágoras, tá? Se você olhar bem, o lado dele é a diagonal do quadradinho interno, ó. Tá vendo? Percebeu isso? Olha bem. O quadrado pequenininho aqui de dentro, ele tem um lado raiz de 3. Ok. Aí, o primeiro quadrado aqui, ó, esse quadrado que eu estou destacando de preto aqui, ó, vocês estão enxergando aí, certo? Ele tem inscrito nele aquele quadrado menor de raiz de 3 de lado, certo? Se você olhar bem aqui, a diagonal do quadrado inscrito, que está lá dentro, é exatamente o lado do quadrado circunscrito, do que está aqui fora. Pegou? Então, os próximos quadrados, as diagonais do que está dentro, é o lado do quadrado seguinte. Beleza? Ou você faz Pitágoras, demora muito Pitágoras, mas se você pegar esse bisuzinho aqui, é rapidinho. Agora é o seguinte, pode falar aí, eu quero ouvir. Qual é a forma que dá a diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado. L raiz de 2. É o lado dele vezes a raiz de 2. Beleza? Eu vou montar uma sequenciazinha aqui, bem rápida. Olha só, vou fazer uma coluninha aqui de sequência de lado. O primeiro lado, que eu vou chamar aqui de L1,
ele vale raiz de 3, que é o lado do primeiro quadrado, certo? A área do primeiro quadrado, que eu vou chamar de A1, vai valer 3. Concorda comigo? Que é o lado elevado ao quadrado, certo? O próximo lado aqui, que eu vou chamar de L2, é raiz de 3 multiplicado pela raiz de 2, ou seja, é a diagonal desse quadrado anterior de raiz de 3 de lado. Então vai dar um lado de raiz de 6. Minha caneta vermelha tá ruim. Raiz de 6. Aí, se você efetuar a área aqui, você vai ter a área 2, que é o segundo quadrado. Estou vindo de dentro para fora. Então vai dar 6. Olha a sequência no formato de área. Ó. Área 3, área 6. Próximo lado, que eu vou chamar de L3, que é o terceiro quadrado, contando de dentro para fora. Ó, 1, 2, pelo terceiro quadrado agora. Lembrando que são 6, tá? Eu vou fazer isso até chegar no sexto quadrado. Tudo bem, Enzo? Professor, Pode falar. não fica mais fácil você só pegar o primeiro e elevar a raiz de 2 elevado à sexta? Porque, na verdade, a sequência dos lados do quadrado aqui está formando uma PG de razão raiz de 2. Dá sim, dá sim. Você já percebeu. Aqui, ó. A sequência dos lados dos quadrados forma uma PG de raiz de 2. Aí, como você tem que o primeiro seria o A1 da PG, e você quer chegar lá no sexto para você poder trabalhar com para você descobrir qual que é o diâmetro do círculo, dá para você fazer aquela relação do A1 com o A6 da PG para o lado do quadrado. Você me entendeu aqui. Tá? Então, olha, já percebeu que o próximo lado aqui vai ser o raiz de 6, que é o lado anterior, multiplicado pela raiz de 2. Então, vai dar raiz de 12. Certo? Aí, se você calcular a área aqui, a área vai dar 12, que é o lado elevado ao quadrado. Então, está formando duas sequências. Uma sequência para formar os lados dos quadrados e uma sequência para formar as áreas dos quadrados. Certo? O que eu preciso descobrir aqui, na verdade, que eu já percebi que a sequência das áreas dos quadrados formou o quê? Eu já tenho 3 termos aqui, ó. 3, 6, 12. Formou uma PG. Então, eu já sei que essa sequência aqui, ó, das áreas, ó, ela é uma PG, né, que tem a razão valendo 2. Então, a sequência das áreas, não precisa nem fazer mais. É uma PG de razão 2, certo? Agora eu preciso descobrir quanto que vale esse diâmetro. Esse diâmetro, ele é a diagonal do último quadrado, do sexto quadrado. Se você quiser continuar fazendo o esqueminha aqui até chegar no sexto quadrado, pode. Se você quiser partir para a PG, só para a gente lembrar da PG, você tem o seguinte, vou fazer pela PG, uma PG onde o primeiro termo dessa PG, que é o A1, está valendo raiz quadrada de 3, eu preciso saber qual que é o sexto termo desta PG, e a razão dessa PG está valendo raiz de 2. Só para associar PG, ok? Mas dá para você continuar aqui, tá? Beleza? Tá. Agora vamos lá, forma do termo geral da PG. Usa o termo geral aqui, termo geral. Qual que é o termo geral da PG? Aquela formulazinha do AN é o quê? A1 vezes Q elevado a menos 1. É o A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Certo, então você quer saber qual que é o A6 aqui, ou seja, o sexto quadrado, para você matar agora o diâmetro do círculo. Certo? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Enquanto eu fazer aqui no alto, ó. A6, certo? Vai ser o A1, que no nosso caso, o lado do primeiro quadrado é raiz de 3, certo? A razão dele vai ser raiz de 2, elevado à quinta. Elevado à quinta, que é o N menos 1, certo? Aí você vai ter isso aqui, ó. A6 é o raiz de 3 multiplicado. Você pode levar lá dentro. 2 à quinta vai dar 32. Certo? 2 à quinta vai dar 32. Beleza? Esse cara aqui vai formar o lado do sexto quadrado. E o diâmetro do círculo é a diagonal do sexto quadrado. Então,
o diâmetro do círculo vai ser o A6 multiplicado pela raiz de 2. Tranquilo? Aí, você percebe que eu não fiz nada aqui, ó. Por quê? Quando eu multiplicar a raiz de 2 aqui, vai dar raiz de 64. Dá para tirar ele para fora. Se você quiser multiplicar, fique à vontade. Então, ficou assim, ó. A6 é a raiz de 3 vezes raiz de 32 vezes a raiz de 2. Então, vai dar raiz de 3, raiz de 64. Raiz de 64 é 8. Então, a nossa resposta vai ficar assim, ó. A sequência das áreas vai ser uma PG de razão 2. Sequência das áreas é uma PG de razão 2. E o diâmetro do círculo, ele vale 8 raiz de 3. Então, nós vamos ter que achar qual que é a opção que está falando isso para a gente. Certo? Beleza? É uma sequência, é uma questão que explora a progressão geométrica. Certo? Agora, o bisuzinho, pra você não ficar fazendo Pitágoras... Ó, dica bem rápida. Toda vez que ele colocar essa sequência de quadrados, sempre colocando o cara inscrito com os vértices no ponto médio do lado do outro quadrado, as áreas vão ser sempre o dobro de dentro. As áreas vão ser sempre o dobro uma da outra. Você pegar o menor quadradinho aqui tem uma área 3, o próximo vai ter área 6, área 12, área 24. Sempre, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Certo? E a sequência dos lados desse quadrado aqui vão ser sempre uma PG de razão raiz de 2. Não vai mudar também. Certo? Isso vale para qualquer exercício que tiver nessa estrutura aqui. Então, nossa resposta ficou assim. PG com razão 2. PG com razão 2. Vou até abrir aqui. Apresentação aqui. Ficamos assim. PG com razão 2. E o diâmetro do círculo, né? Que é o D, de 8 raiz de 3. Nossa alternativa aí é a alternativa E. Beleza? Então, temos aqui a questão 16, agora já resolvida. Vamos para a questão 17. Isso vocês vão matar. Olha aí, a 17 está bem, sim, bem fresquinho para vocês. Vamos lá? Olha só, na questão 17. Eu vou colocar aqui só a parte das matrizes e a gente vai fazer a leitura. A questão 17, ele fala, em uma empresa de venda de carros, são vendidos 3 modelos de carro, em 3 versões diferentes, e o faturamento pode ser escrito na forma matricial. Aí deu a forma matricial do sisteminha. Para que o sistema tenha soluções próprias, o valor de K é... Eu vou colocar aqui o esquema que ele colocou, a gente vai discutir essa situação. Menos 1, K2K, primeira coluna. 2, 1, 2. Beleza? Captou aí a questão já? Então vamos. Olha aí. Ok? Você viu que ele fala o seguinte, eu vou voltar lá que eu não li o final da questão. Você viu que ele fala o seguinte, ó. Para que o sistema tenha soluções próprias, o valor de K é... Que sistema seria esse? Que sistema será esse quando você transformar isso aqui para a forma de sistemas lineares? Se você multiplicaçãozinha aqui, vai formar um sistema. Nesse sistema, todas as equações serão iguais a 0, certo?
Que sistema é esse que todas as equações são iguais a zero? Tem um nomezinho? Homogêneo. Homogêneo, sistema homogêneo. O sistema homogêneo ele sempre vai ter solução, eu já falei isso para vocês, sempre tem solução. Ele vai ter a solução trivial, se ele for um possível e determinado, ele vai ter a solução trivial, que é a solução só de zero, 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 zero. E se ele tiver soluções além da trivial, ele entra para o sistema possível indeterminado. Quando ele fala soluções próprias, é para ele ter soluções diferentes da trivial. Para ele ter soluções diferentes da trivial, ele tem que ser indeterminado. Certo? Agora pergunto para vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos a matriz dos coeficientes. Eu não preciso nem ficar multiplicando aqui, perdendo tempo. Qual que é a condição para o determinante da matriz dos coeficientes quando eu quero o sistema indeterminado? Tem que dar zero. Tem que dar zero. Então, a nossa equação para chegar no valor do K, como ele fala, aí no enunciado ele fala assim, que tem as soluções próprias. Nós temos aqui um sistema homogêneo, tá? Lembra que nosso sistema aqui é homogêneo. Por que é homogêneo? Porque a matriz dos resultados aqui são todas iguais a zero os resultados. Então vai ficar todas as equações iguais a zero. É um sistema homogêneo. O sistema homogêneo ele pode ser determinado ou indeterminado. Ele não é impossível. Ele sempre tem solução, certo? Aí quando fala soluções próprias, é que essas soluções sejam diferentes da trivial. A trivial é aquela solução de zeros, ó, zero para as três variáveis. Então, para que tenha solução diferente da trivial, esse cara tem que ser um sistema indeterminado. Um sistema indeterminado. E qual era o sistema indeterminado? Aquele determinante nosso lá, aquele determinante, vou até colocar det aqui, tem que ser igual a zero. Certo? E quando você aplicar o determinante ali, tu vai cair na equaçãozinha que vai dar o valor do K. Teoricamente, essa questão está bem tranquila, desde que o aluno conheça essas informações aqui. Tá? Vamos lá? Faça os determinantes, me dá só a expressãozinha aqui. Eu vou fazer de cabeça aqui, tá? Vou fazer o esqueminha aqui, ó. Olha só, vou multiplicar as diagonais para ganhar tempo. Ó. Diagonal aqui vai dar menos 3. Vou estar montando aqui, ó, menos 3. Aí eu pego aqui. Aqui eu tenho 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 2K vai dar menos 4K. E aqui eu tenho 1 vezes K vezes 2 vai dar 2K. Aí eu vou para a secundária. Vou para a secundária. Na secundária eu tenho aqui 1 vezes 1 vezes 2K. Como a secundária troca sinal, então vai dar menos 2K. Vai fazendo aí. Eu estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, essa parte que acho que você já domina. Aqui eu vou multiplicar, vai ficar menos 1 vezes 2 dá menos 1, dá menos 2, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, só que aí troca o sinal, continua dando menos 2. E aí, multiplicando aqui a última, 3 vezes K dá 3K, 3 vezes 2 dá 6. 6K positivo, troca o sinal, menos 6K. Pronto. Essa expressão toda aqui vai gerar o determinante. Eu já vou igualar isso aqui a zero. Agora eu vou só arrumar a expressão, tá? A expressão que vai gerar o determinante ela vai ficar assim, ó. 2K com menos 2K cancelou. Menos 4 com menos 6 vai dar menos 10K. Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Então, essa aqui é a expressão do determinante. Você chegou nisso, tá ok, tá? Deu menos 10K, menos 5 determinante. Ele tem que ser igual a zero. Pronto, equacionei. Isola. Ficamos, então, com K menos meio. Esse é o resultado do K. Tá resolvida a nossa questãozinha, tá? Beleza? Tranquilo aí, galerinha? Tá de boa? Ótimo. Gente, pode abrir as câmeras, só tem 2 aqui. Sabe, quando vocês abrem a câmera, parece que eu tô com vocês. Aí quando fica oculto, é aquela sensação que eu tô meio sozinho. Vamos lá. Pode abrir as câmeras, não tem problema não. Olha só. Nós temos, então, a alternativa B. Alternativa B. Próxima questão.
Deixei para vocês olharem. Questãozinha contestada essa próxima aí, mas foi aceito o gabarito, tá? Mas não entendi por que ainda considerou essa questão. Ela tem alguns furos de enunciado, no meu ponto de vista. Mas vamos lá. Quando vocês olham aqui, eu vou apagar aqui. Vai lendo a questão aí, vai vendo o que vocês conseguem dela aí. Ô, professor, quando o determinante dá zero, é só sistema impossível indeterminado e determinado também, né? Pode ser, né? Para o sistema homogêneo, só tem duas possibilidades. O homogêneo. O homogêneo é quando todas as equações são iguais a zero, igual aconteceu aí. Ele só pode ser sistema possível e determinado, SPD. Aí o determinante tem que ser diferente de zero. Ou sistema possível indeterminado, determinante igual a zero, para o sistema homogêneo. Agora, quando o sistema não for homogêneo, para determinante diferente de zero, ele é sistema possível e determinado. Para determinante igual a zero, ele pode ser indeterminado ou impossível. Certo? Beleza, certo. Questão 18. Vou desenhar aqui e já vou voltar para vocês. Ele é homogêneo porque o resultado deu tipo tudo zero, deu homogêneo, né? Isso, porque se você olhar o formato formato matricial aí, a matriz dos resultados, que é aquela matriz que vem depois do igual, todos os resultados são zeros. Não, sim. É que eu Então, achei por isso que que ele é para considerar ele homogêneo, tipo, o x, y e z deveriam também ter o mesmo resultado, tipo, tudo uns ou algo do tipo, Não entendeu? necessariamente. Para ele ser homogêneo, eu vou fazer aqui, eu vou só copiar uma ideia aqui. Aí depende, cara. Não necessariamente. Vou abrir a tela aqui e a gente já conversa. Aí eu volto para a questão. Vou voltar aqui para vocês, só um pouquinho, para te mostrar essa dúvida sua. Olha só. Tá vendo aqui? Eu coloquei um sistema aqui embaixo. Tá bom, Caio? Sim, tô vendo. Você percebe? Ó, todas as equações desse sistema estão igual a zero. Ó, todas. Certo? Isso aqui garante ele homogêneo. Fechou. Tá? O x, y, z, uma solução que vai existir sempre no homogêneo é a solução nula, a solução trivial. Se você colocar zero no x, y, z em todas as equações, vão satisfazer a desigualdade. Certo? Se esse sistema for um determinado, um SPD, só vai ter essa solução onde todas as variáveis valem zero, se ele for um SPD. Se ele for um SPI, né, que tem essas duas opções aqui, o homogêneo, vou até abrir um lequezinho aqui, ó. O homogêneo, ele tem duas opções, ele pode ser um SPD ou SPI, só isso for homogêneo, não tem mais opções em termos de classificação. Se ele for SPD, ele vai ter só essa solução aqui, só. Aí todo mundo igual a zero. Se ele for SPI, além dessa solução, ele pode ter uma outra infinidade. Aí vai depender de como a gente vai ver como é que vai ficar essa solução. Aí eu tenho que montar ela aqui em função de uma variável. Certo? Mas, se ele for SPD, somente isso aqui. Ó. Só isso aqui que ele tem de solução. SPD. Aí as variáveis... Se ele for SPI, ele tem infinitas soluções, mais a trivial. A trivial sempre ele vai existir. Certo? Só que essas soluções que ele podem ter, não necessariamente que as variáveis vão ter valores iguais. Tudo bem, Caio? Sim. Beleza. Vou apagar aqui e vamos voltar para a nossa questãozinha aí. Obrigado, professor. É só perguntar, gente, que esse é o nosso momento de discutir e tirar dúvida. Voltando lá na questão, eu vou abrir aqui a apresentação na questão. A questão está assim. Vocês já olharam aí, já resolveram. Eu vou acabar de pintar ela aqui.
colocar todos os pontos. Ok. Diz o seguinte, enunciado. Um estudante de arquitetura deseja fazer um projeto igual à área escura da figura a seguir. Na figura, o arco AT é igual a X e o segmento HV é perpendicular ao segmento OT. Assim, o valor de HV é... Aí ele dá as respostas em função de seno, cosseno, tangente, cotangente, enfim. Certo? Beleza? Vamos lá, então. Nessa questão, é contestado algumas coisinhas aí. Por exemplo, ele não afirma que o OV é perpendicular ao OH. Ele não afirma isso. Certo? E ele não deixa bem claro esse arco AT, se esse X é o comprimento, ou se esse X é o valor do ângulo que esse arco forma. Certo? Na questão aí, para a gente resolver essa questão, nós vamos considerar que esse X que ele cita aí, que o arco AT é igual a X, é o comprimento do arco. Certo? E o X também é o valor em radiano. Ele também não cita isso na questão, então são algumas coisas assim que deixam a gente bem duvidoso. Esse X também ele é o valor em radiano do ângulo central. Tá, então vamos lá. Esse arco AT, vou até fazer o desenho aqui fora, aqui, ó. Ó, ele tá assim. O arco AT. Certo? No enunciado ele está afirmando que aqui é perpendicular, ó. Então vamos por 90 graus aqui, ó. Certo? O que acontece? Esse aqui eu estou pegando só o setor aqui que tem o arco AT, tá ok? Tranquilo? Aqui nós temos o ângulo central X e ele está anunciando que o AT tem valor X. Esse valor X será o comprimento, que eu chamo de L nas formulazinhas. Também tem valor X. Certo? Aqui nós temos o raio, o OT aqui é o raio. O raio. Vocês lembram a formulazinha que dá o ângulo central em radiano? Eu passei para vocês no começo desse segundo semestre. Qual que é a formulazinha que associa o ângulo central em radiano com o comprimento e com o raio? Alguém lembra? O X radiano, que é o ângulo que está colocado aqui, ele é calculado pelo comprimento do arco dividido pelo raio. Isso eu passei no começo desse semestre agora, quando eu entrei na trigonometria da circunferência. Ângulo em radiano, o ângulo central em radiano é dado pelo comprimento do arco dividido pelo raio. Certo? Posso prosseguir? O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. O ângulo central, ele está valendo X, e o comprimento do arco também vale X. Certo? Com isso eu vou descobrir qual é o valor do raio. Vamos fazer a substituição? Vai ficar assim, ó. X, que é o ângulo. O comprimento do arco, então também o AT aqui também vale X sobre R. Nós vamos isolar aqui. R vezes X é igual a X. R vai dar 1. Então descobrimos que o raio está valendo 1. Então eu já posso chegar aqui, ó, e colocar 1 aqui, ó. Certo? Eu já sei que aquele raio vale 1. Posso prosseguir? Então, essa informaçãozinha aqui de pegar a relação do ângulo central e o comprimento do arco e o raio foi para descobrir o valor do raio. Como ele citou que o arco tem um comprimento X, só que no enunciado não deixa bem claro, ele fala o valor do arco AT é X. Ele não fala o comprimento nem a medida do ângulo. Então, ele deixa meio duvidoso, ele dá para gerar uma duvidazinha. Beleza. O que acontece? Essa medida aqui, ó, somado com essa medida aqui, é o que a gente quer saber. Eu não sei esses valores, vou colocar umas letrinhas aqui. Vou colocar aqui como sendo o Azinho e aqui como sendo o Bzinho. Certo? Aí que vem uma outra situação. O enunciado não afirma que esse OV e OH são perpendiculares. Ele não afirma. Certo? Mas, se a gente supor, ó, estou supondo agora, ó, supondo, que é a única forma de eu chegar na resposta. Supondo que OV é perpendicular, ó, o símbolozinho de perpendicular, galerinha, a OH, então, se aqui são perpendiculares, fazendo essa suposição, eu vou ter que
um 90 graus aqui, ó, certo? Beleza. Olha só, eu tenho um ângulo X nessa posição, tenho um ângulo de 90 graus aqui nessa posição, no T. Eu vou colocar um ângulo que eu não conheço, chamado de θ. Então, o triângulo está sendo formado assim, 90, θ e X. Certo? Aí, olha aqui, ó. Eu tenho 90, θ. Então, aqui só pode ser o X. Ou posso usar outro raciocínio. Se eu supus que aqui tem X e tudo é 90 graus, esse trechinho aqui vai valer 90 menos o X. Vai fazer de vermelho. Dá para fazer por aqui. Ó. Por que eu quero com isso? É achar o ângulo X no outro triângulo aqui. Ó. Você percebe aqui tem dois triângulos retângulos que ficaram divididos aqui. Ó. Certo? Então, se eu adotei aqui como 90 graus, que tem X, esse trecho aqui vai ser 90 menos o X. Aí, se você somar os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180. Então, aqui vai ter que ser X. Certo? Então, eu sei que aquele é X. Agora, eu uso os dois triângulozinhos para usar, aplicando a trigonometria do triângulo retângulo. Vou até fazer assim, ó. Numerar aqui, ó. Chamar aqui de número 1. E aqui eu vou chamar de número 2. Só para a gente poder se orientar aqui. Certo? Aplica agora a trigonometria do triângulo retângulo no triângulozinho número 1. Você tem aqui um cateto adjacente a X valendo 1 e um cateto oposto valendo A. O que você vai aplicar numa dessa? Vai aplicar uma tangente, né? Vai chegar aqui, ó. Vou até fazer assim, ó. Triângulo 1. Ó, numerei o 1 e o 2 aqui. Vai ficar assim. Tangente de X é igual cateto oposto A dividido pelo cateto adjacente. Conclusão. O Azinho ali está valendo tangente de X. Certo? Posso prosseguir? Triângulo número 2. Pegando agora o triângulo retângulo de cima. Observe. O cateto adjacente é o B. Tá vendo aqui, ó? X, cateto B e cateto oposto 1. Certo? Aplica a tangente de novo. Tangente do X, cateto oposto 1, dividido pelo adjacente B. Multiplicando, você vai ficar com B, que multiplica tangente X, é igual a 1. Tem que isolar o B. B, 1 sobre tangente X. Me ajuda agora. O que eu posso colocar no tangente 1 sobre tangente X? Cotangente. É a cotangente. Faz a substituição. Beleza. Já tem também o valor do B. A questão quer saber a medida do HV. HV é a soma do A com B. O HV é a soma do A com B. Então, ó, como ele está pedindo para a gente calcular o HV, nós sabemos que o HV vai ser a soma de A mais B ou B mais A, tanto faz. E aí, se você substituir o A e o B, o A está valendo X, tangente de X, desculpa, e o B está valendo cotangente de X. Então, a nossa resposta vai ser essa soma aí. Tangente mais cotangente, ou cotangente mais tangente. Beleza? Só que é uma questão contestada, mas ela foi aprovada, não conseguiu anular ela não. Por quê? Ele não define no enunciado esse ângulo reto no ponto O. Eu fiz uma suposição. E ele no enunciado também não deixa claro que o arco AT tem comprimento X. Dá para entender como se o ângulo formado pelo arco fosse X também. Então, essas duas coisinhas deixou essa questão meio enroscada na hora de fazer essa prova. Beleza? E aí, galera, tá curtindo? Tá massa, né? É isso aí. É meio embaçado, mas tá de boa. Então tem que mostrar a realidade, né? Ou a gente vai ficar só lá, quem vai fazer o FME essa prova tem que conhecer a realidade. Vamos para a próxima? Só ver aqui o gabarito. Cotangente somado com tangente, letra C. Então essa aí seria a letra C. Próxima questão.
Olha essa questão 19. Essa vocês tiram de letra. Vai lá. Eu vou dividir essa prova da FMS em 2 momentos, né? Sexta e sexta que hoje e sexta que vem. Então tem que ficar acelerando demais. XIX. Em uma pequena propriedade rural da cidade de Aquidauana, há 3 raças de gado: Nelore, Girolando e Pantaneira. O rebanho é composto por 40 cabeças, sendo 25 cabeças da raça Nelore, 10 Girolando e 5 Pantaneira. Para uma exposição agropecuária, serão enviadas 3 cabeças. Escolhendo ao acaso, qual a probabilidade que as 3 cabeças escolhidas para a exposição serem da raça Girolando? Essa questão está bem tranquila, né? Não colocou nenhuma condiçãozinha aí nessa probabilidade, tá? Só para eu me constar, nós temos um total. Eu vou escrever aqui as informações para a gente abrir a tela aqui. O total de 40 cabeças. Certo? Ele quer saber as 3 cabeças escolhidas ser da raça Girolanda. Então, isso ficou fácil. Eu só vou pegar a informação do Girolanda aqui. São quantas cabeças de Girolando? 10. Esse aqui que eu preciso, do 10 e do 40. Vou abrir a tela aqui. Tranquilo? Probabilidade. Eu tenho um total de 40. Aí tem lá as raças, só que ele quer saber as 3 cabeças escolhidas ser da raça Girolanda. Então facilitou um pouquinho a nossa questão. Não embaralhou as raças, certo? O que você pode fazer? Você pode usar a combinação, ou você pode usar o princípio multiplicativo, aquele esquema do tracinho que eu acho prático aqui nessa questão. Funciona mais ou menos assim. Probabilidade. Probabilidade. Eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Ó. São 3 tracinhos. Cada tracinho representa a escolha de uma cabeça, certo? Vou fazer da maneira mais simples que tem. Para eu escolher a primeira cabeça de gado, eu tenho um total de quanto? 10 em 40. Eu tenho um total de 40 cabeças e 10 daquilo que eu quero. Lembra que a probabilidade, o total, tu coloca embaixo, que é o espaço amostral, e em cima é aquilo que ele quer, que é conhecido como evento. Então, o Girolando, ele quer escolher Girolando, eu tenho 10 possibilidades de escolher Girolando. Então, a primeira ficou assim, 10 sobre 40. Fiz a escolha da primeira cabeça, eu não tenho mais 40 cabeças. Eu fiquei com 39. Então, na próxima escolha, eu tenho 39 cabeças no total. Só que se eu escolhi uma Girolando na primeira escolha, eu fiquei com 9 possibilidades para a segunda escolha. 9 em 39. E assim vai. Terceira escolha, eu tenho um total de 38 cabeças disponíveis. Dentro dessas 38, se eu escolhi Girolando, então eu tenho 8. Ficou assim a nossa estrutura. Eu posso fazer isso tranquilamente na probabilidade. Por mais que para calcular os grupos que eu posso formar aqui não é essa situação, é uma situação de combinação, mas na probabilidade, quando você vai dividir, acaba dando tudo certo. Tá? Agora é só simplificar e multiplicar, galerinha. Olha só. Aqui vai ficar 1/4. Aqui eu posso simplificar o 9 com 39, vai dividir por 3, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 13. 8 com 38, dá para dividir por 2, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 19. Certo? Então, após as simplificações, antes de eu multiplicar... 4. Oi? 4 com 4. Ah, boa. Esse 4 aqui, ó, já era com esse 4 que sobrou lá. Aí nós vamos multiplicar. Em cima ficou 3, ó, 1 vezes 3 dá 3, porque aqui fica 1 quando você simplifica, tá? E aqui também ficou 1. Aí vai multiplicar tudo, em cima vai ficar 3. E aí você vai multiplicar 13 vezes 19. Ajuda aí. 3 sobre 13 vezes 19. 247. Gente, acabou.
Só isso. Tá? Tá aí a probabilidade. A questão estava tranquila. Essa questão ele deu uma aliviadinha boa pra gente, né? Porque depois de passar por aquelas outras lá, vamos ver o que deu de gabarito. 3.247, letra C. Letra C. Próxima questão. 20. Na fazenda Boa Esperança, o plantio de sorgo será feito pela região que satisfaz as seguintes condições. Deixa eu colocar ela aqui no quadro enquanto vocês vão pensando aí. Essa é a 20. Ele vai querer a soma de 1, 2, 3, 4, 5? Não, ele só quer que você identifique a região que atende a condição aí. Eu vou abrir aqui para a gente discutir. É uma questão que precisa ir em conta, tá? É só interpretar essas notações que ele coloca aí, da condição. Beleza, vou abrir aqui. Então, a região que ele quer tem que atender a essas três condições colocadas aí para a gente. A região que representa adequadamente o plantio do sorgo na figura é designada pelo número... Então, vamos lá. É isso que ele quer. Vamos abrir aqui. Olha lá. Quando ele fala x² mais x² menor ou igual a 25, ele está falando de uma circunferência, uma região interna de uma circunferência de raio 5. Então, todos os pontos que ele quer dessa relaçãozinha aqui tem que ficar dentro dessa circunferência aqui. Menor ou igual a 25, ainda considera a circunferência também como parte. É a circunferência e toda a parte interna, que é menor. Se fosse maior, seria a região fora da circunferência. Certo? Então tem que estar dentro da circunferência. Ok? Ih, rapaz. Professor, tá mudo o seu microfone.
Agora sim, pessoal, estou pelo celular agora, tá? Por quê? Porque a minha conexão aqui de casa tá com problema desde ontem. Ontem eu liguei lá na Nets que tá tendo problema na região. Agora voltou. Agora voltou a minha conexão. Tá me ouvindo agora? Agora tá bonzinho. Acho que vou deixar no celular mesmo agora um pouquinho para finalizar essa questão, mas eu não vou ter que... Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui no computador que voltou a conexão, mas estou com medo dela cair de novo. Deixa eu vou... Pronto, voltei. Vou deixar. Saco esse negócio de cair conexão. Deixa aqui meu celular, se caiu, eu aciono ele. Então, voltando aqui para nossa... Tá de boa? Tá vendo tudo ou não? Agora tá de boa. Então tá, caiu, deu um pico aqui. Beleza, voltando aqui para nossa questão. Tá assim, ó. Comecei a pintar aqui, né? A região que representa y menor ou igual a x quadrado, isso é sempre, tá, gente? Eu só pôr o microfone aqui para fugir um pouco da luz. Y igual a y menor ou igual a x quadrado é toda a região que fica para baixo da parábola, certo? Aí ele fala aqui, ó, y maior ou igual a menos x mais 5. A reta que dá o menos x mais 5 é essa reta aqui, ó. Tá? Que é uma reta decrescente. Quando ele fala que essa região tem que ser maior, tá na região onde é maior, que isso é para cima dessa reta. Então você vai observar que vai ter que ser essa região que está aqui para cima. Ó. Beleza? Então o que você vai observar na questão? A região que está dentro da circunferência, acima da reta e abaixo da parábola. Então, se você olhar bem, ó, é essa região aqui, ó. Tá para cima da reta, dentro da circunferência e por baixo da parábola. Região número 4. Certo? É só a interpretação do significado dessas inequações que foram colocadas aqui. Tá? Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos ver que a alternativa que deu foi a alternativa D. Região 4. Região 4, letra D. Questão 21. Questão 21. Estão me ouvindo? Então, sim. Ah, tá bom. É que ficou meio silêncio por causa desse pico aqui. Estou achando que podia não estar me ouvindo. Mas deu certo. A questão 21. Vamos resolver essa questão 21, tá? Ela foi anulada devido a não ter a resposta, mas dá para chegar numa resposta. Tá certo? Então vamos resolver. Vou apagar aqui enquanto vocês vão olhando a questão 21. Vai ser minha saideira, tá? Vou parar na 21, porque eu tenho um compromisso agora, daqui a pouquinho já. E aí, na semana que vem, a gente finaliza essa prova. E já podemos começar a prova do ano anterior. A, B, C, D.
Questão 21. Na figura a seguir, o paralelogramo ABCD tem lados iguais a 10 centímetros. O, M e N são os pontos médios do segmento que os contém. E o segmento MN é igual a raiz de 950 sobre 4. Então, o valor do segmento AO é igual a. Lá. Beleza, turminha? Veja. Está afirmando que O, N e M são os pontos médios. Está afirmando que esse paralelogramo tem os lados valendo 10. Se ele tem um lado valendo 10, esses 4 lados são iguais a 10, certo? Que paralelogramo é esse que tem os 4 lados iguais? Qual é o nome dele? Losango. Ele é um losango, tá? Então aqui, ó. Deixa eu trocar, tô pegando minha... Deixa eu dar aqui nessa caneta aqui, que ela acabou aqui. Aqui, ó. Vale 10. Também está valendo 10. Enfim, aqui também está valendo 10. Então você tem um losango. Também está valendo 10. Ponto médio. Ponto médio vai dividir ao meio o segmento de 10, ficando 5 aqui. 5 aqui. 5 aqui. 5 aqui. O exercício quer saber quanto vale esse pedacinho aqui, que eu vou colocar ele como sendo x. Como O é ponto médio, de O até M também vai valer x. Portanto, nosso objetivo aqui é chegar no valor do x, que é o AO. É isso que ele quer, tá? O exercício quer saber qual é o AO. E o nosso AO aqui está valendo x. O bicho pegou agora, hein? É o seguinte. Os losangos têm os ângulos opostos iguais. Certo? Por exemplo, se eu pegar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ele é igual a esse. Os ângulos opostos são iguais. E esse ângulo aqui é igual a esse. E os ângulos que são adjacentes aqui são suplementares, são 180 graus. Beleza. Agora é o seguinte. Se você traçar, como aqui é ponto médio, ó, N, NM são pontos médios. Se você traçar a diagonal BD, tu vai dividir o losango em triângulo. Certo? Então, você vai olhar aqui, ó. Eu vou escrever aqui, não sei se vai aparecer. Nós teremos ali o triângulo, que eu vou focar aqui, é o triângulo BCD. Eu tracei a diagonal, formou o triângulo BCD. Nesse triângulo, MN, ele é chamado de base média. Já ouviu falar da base média? Do triângulo? Por que ele é base média? Se você olhar bem aqui, aqui está um lado do triângulo. O M e o N são um segmento formado por ponto médio, certo? Então, se ele é formado por ponto médio, ele é uma base média do triângulo em relação à base BD. Dá até para você fazer uma semelhança para provar isso aqui, mas não precisa. A base média de um triângulo é sempre a metade da base do triângulo. Por exemplo, como o MN está paralelo ao BD, a base associada ao MN é o BD. Então, nós sabemos que o MN ele é a metade de BD. Certo? Por causa dos pontos médios que foram colocados aqui. O enunciado passou para a gente que esse MN ele é raiz de quanto? Raiz de 950 sobre 4? É isso? Isso mesmo. Então, nós temos isso aqui.
Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso afirmar que o MN, ele é o BD sobre 2. Porque ele é uma base média. Por que é base média? Porque esse segmento é formado por ponto médio dos lados do triângulo. E ficou paralela a BD. Você vai substituir aqui o MN pelo valor dado. 950 sobre 4 é o MN. Igual a BD sobre 2. Daí você vai descobrir o BD, que ele vai valer raiz de 950 sobre 2. Aí você está pensando, tu vai fazer com isso, cara? Observe agora a sacada do exercício. Se você pegar esse triângulozinho formado aqui, ó, vou riscar ele aqui, o ABM, tá vendo ele aí? O ABM. O lado oposto ao ângulo B é o lado valendo 2x. Certo? MB é o lado que está junto ao ângulo e o AB também. Esse aqui vale 5, esse aqui vale 10. Então, se eu tiver o conhecimento do cosseno desse ângulo que está aqui, ó, eu posso aplicar a lei dos cossenos e descobrir o x. Então, o nosso propósito aqui é chegar no cosseno desse ângulo aqui. Agora, mais uma coisinha. Quando você traça uma diagonal do losango, ela funciona como uma bissetriz. Ela divide o ângulo no meio. Então, quando eu tracei essa diagonal, aqui eu dividi em um ângulo alfa, que eu vou chamar de alfa também. Como esses dois ângulos são iguais, isso aqui é uma bissetriz, aqui também vai valer alfa, aqui também vai valer alfa. Então, eu tenho que saber aqui quanto que é o cosseno do 2 alfa, formado aqui. Aí, vamos lá. No triângulo, agora olha só a jogada da questão ferrada, ó. No triângulo BDC, eu agora conheço os três lados. Eu conheço o BD, que vale raiz de 950 sobre 2, conheço o DC, que vale 10, e conheço o BC, que vale 10 também. Se eu aplicar a lei dos cossenos no ângulo alfa aqui, eu consigo descobrir o cosseno de alfa. Aí, eu preciso saber, para matar a questão, o cosseno de 2 alfas. Alguém lembra a formulazinha do cosseno do arco duplo? Seno quadrado menos cosseno quadrado? A formulazinha tem duas maneiras. É exatamente isso. Só que você pode converter tudo em cosseno. Ela tem aqui, ó. Eu vou usar essa relação aqui, ó. 2 cosseno quadrado alfa menos 1. Mas partindo disso que você acabou de falar, você chega nessa fórmula aqui. Que é só você trocar o seno ao quadrado. Tá? Então, eu vou usar esta formulazinha aqui do cosseno de 2 alfa, né? E tendo conhecimento do cosseno de alfa, eu mato a parada aqui. Fechou? Vamos lá. No triângulo, vou até colocar aqui triângulo BCD, tu vai aplicar lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Né? No ângulo alfa. No ângulo alfa. Vamos lá. Vamos lá, calma. Hoje é federal. Hoje é federal. A gente vai fazer um momento... que tá mais fácil. Tá, vamos lá. Lei dos cossenos. Me ajuda aí com a lei dos cossenos. Eu vou trabalhar com esse ângulo alfa aqui. Como é que eu aplico a lei dos cossenos? BD ao quadrado. Vou fazer aqui o desenho aqui para vocês lembrarem. Por ter um ângulo aqui tem o lado A, aqui tem o lado B, aqui tem o lado C. Lei dos cossenos nesse ângulo aqui vai pegar o lado oposto. Vamos ver, eu vou achar um cantinho aqui. Vai ficar assim, ó. A fórmula para esse ângulo aqui. C quadrado é A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes o AB vezes cosseno do ângulo. Essa é a formulazinha, certo? Da lei dos cossenos. Então, se eu for trabalhar com esse ângulo alfa no triângulo BDC aqui, eu vou pegar aqui 10 ao quadrado, igual BD, que é a raiz... Vamos pegar aqui, ó, o DC, que é 10 também,
10 ao quadrado, mais raiz de 950 sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes raiz de 950, vai ter que caber aqui, sobre 2, vezes o cosseno do alfa. Pronto, aí eu apliquei a lei dos cossenos naquele ângulo alfa lá. A única variável que eu tenho aqui é o cosseno de alfa. A única variável que eu tenho aqui é o cosseno de alfa. Aí vai ficar... Ó, para ficar fácil aqui, para economizar um pouco conta, esse 10 ao quadrado com esse 10 ao quadrado aqui vai cancelar, vão ficar opostos. Então, esse aqui eu já posso cancelar eles aqui. E esse menos 2 vezes, aqui dá para simplificar o 2, esse menos 10 raiz de 950 cosseno, eu posso jogar primeiro meio, vai ficar positivo. Ó, 10 raiz de 950 vezes cosseno alfa é igual a raiz de 950 ao quadrado dividido por 4. Entendeu a jogadinha que eu fiz aqui? Eu cancelei 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, que vai morrer mesmo, não vai cancelar o outro. Aqui tava, cortei o 2 com 2, e esse menos 10 cosseno eu passei para o primeiro membro. Então ficou assim. E eu nem resolvi aqui, não cortei a raiz, porque dá para simplificar aqui, ó. Ó, esse 950 na raiz aqui, dá para cortar o quadrado aqui, ó. Certo? E aí, esse 10 passa multiplicando o 4 aqui embaixo. Então, eu vou ficar com isso, ó. Cosseno de alfa é igual a raiz de 950 dividido por 40. Aí, se você quiser dar uma fatorada na raiz de 950, para poder simplificar a raiz, pode. Tá? Pode. Já eleva ao quadrado. Hã? Já eleva ao quadrado. Para colocar no cosseno de 2 alfa. Ah, tá. Cosseno de 2 alfas. Vou fazer aqui embaixo. Vai ser 2 vezes esse valor ao quadrado. Então, 2 vezes. Aí vai ficar raiz de 950 ao quadrado vai dar 950. E 40 ao quadrado dá 1.600. Menos 1. Dá para simplificar? Cosseno de 2 alfa vai ficar 950 sobre 800 menos 1. 950 menos 800 sobre 800. Vai dar 150 sobre 800, certo? Certo. 150 sobre 800. Acho que é isso. Não. 150 não. Tá certo. Não, vai lá. Beleza, achei o cosseno de 2 alfa. Quiser simplificar ali, pode. Certo? Volta aqui agora para encerrar a questão. Olha a questão fodida. Volta aqui agora e aplica a lei dos cossenos no triângulo ABM. E agora você tem o cosseno de 2 alfa. Vou apagar aqui essa relaçãozinha aqui que eu achei o BD e vou para não perder a figura aqui, tá? Vocês estão ainda comigo, né? O pessoal tem mania de abandonar quando a gente pega umas questões dessas trechas malucas, mas é. Aqui, firme e forte, na medida do possível. É isso aí. Vamos lá agora. Fechando aqui. Voltei. Lei dos cossenos nesse triângulozinho aqui agora. Vou puxar aqui, ó. Me ajuda aí com a lei dos cossenos no triângulo ABM. Fala aí como é que ficou a lei dos cossenos nesse triângulo. 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Ah, não, pera. O oposto é 2x, ó. 2x ao 4x ao quadrado, né? Vou colocar aqui a regra. 2x ao quadrado igual. Aí do outro lado vai ficar assim. 5 ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 10, vezes cosseno de 2 alfa, o ângulo aí é 2 alfa. 4x quadrado, 25 mais 100, menos, aqui vai dar 100, ó, 2 vezes 5, 10, vezes 10 vai dar 100, 100 multiplicado cosseno de 2 alfa. Vou trocar aqui agora 150 por 800. Ó, o 100 e o 800 já dá para dar uma simplificadinha nos zerinhos aqui, ó.
Aí, 4x ao quadrado, 125. Simplifiquei ali, sobrou menos 150 sobre 8, não é isso? Multiplica para mim 8 vezes 125. Ou dá para simplificar por 2 ali, né? É 1000? 8 vezes 125 deu 1000? Sim. É isso mesmo. Então ficamos assim. Se você simplificar, vai dar... Mas vamos lá, vamos continuar aqui. 4x quadrado. Aí você multiplicou por 8. 8 vezes 125 dá 1000. 1000 tira 150. 850. 850. Certo? Passa esse 4 dividindo, vai ficar x quadrado 850 sobre 32. Simplifica 850 e 32. 425 sobre 16. É isso, né? É isso aí. Tira a raiz quadrada. Vai ficar a raiz de 425 dividido por 4. Aí, para você quiser simplificar a resposta, vai fatorar o 425 para poder tirar alguma coisa da raiz. O 425 vai dar por 529, 7. Então, essa seria uma resposta sem simplificar a raiz, tá? Dessa questão. Se você simplificar a raiz, me ajuda simplificando a raiz. Vamos fatorar esse negócio aí. Vamos aqui no cantinho. Ih, não sobrou nem cantinho. Vou apagar a figura que eu já cheguei na resposta. É só melhorar a resposta. Ô, prof, deixa eu tirar um print rapidão. Oi? Deixa eu tirar um print rapidão. Lei Pronto. distorcendo o tempo todo, mas é difícil você enxergar e os números não são amigáveis, né? Essa questão tem tudo isso. 425, vou fatorar aqui no cantinho. Deixa eu achar um cantinho aqui, achei. Me ajuda aí. Por 5. Eu deu 5 ao quadrado vezes 17. A simplificação de 425. Isso. Então, o 5 ao quadrado sai da raiz. Então, vai finalizar em 5 raiz de 17 sobre 4. Então, né? Daí esse é o complicado. Essa questão ela foi anulada, tá? Porque as alternativas não traziam essa resposta. Ela é a única questão anulada dessa prova. Tá? Então, eu só estou resolvendo ela aqui para vocês verem o tipo de questão que eles estavam querendo colocar. Se eles colocam a resposta certinha, não tinha sido anulado. Nossa, mano. Ô, a FAPEC é muito filha da puta. Imagina Não, você ficar tipo, meia hora fazendo essa merda e não dá gabarito. Nossa, mano. Não, é revoltante. É falta pariu. de seriedade para elaborar uma prova, né? Eles têm que aprender com o pessoal da FUVEST. E é rara a FUVEST cancelar a questão. Então, só para finalizar aqui, ó. Certo? Nós ficamos com 5 raiz de 17 sobre 4. Igual você acabou de falar, João, a questão ainda foi anulada. Imagina aquela pessoa que está estudando pra caramba, que tem um conhecimento, que começa a aplicar tudo isso. Olha só o trabalho que nós tivemos. Chega lá, não tem resposta, e aí no final vem a questão anulada. Aí é de cair o cu da bunda mesmo. Galera, muito obrigado por hoje, tá? Semana que vem eu vou dar uma continuidade na UFMS ainda, tá? Finalizando essa prova e trabalhando a outra prova. E depois eu vou dar uma pinceladinha também sobre o passe da UFMS. E aí, mais para frente, novembro, setembro, outubro para novembro, nós vamos começar a bater nas questões do Enem. O Enem ficou para janeiro. E eu vou estar dando assistência para vocês até janeiro, tá? Eu vou pegar uma semaninha lá de folga, depois eu volto, tá? E a gente bate até sair a prova do Enem. Tá? Mas você talvez já tenha até saído do colégio, mas a gente vai continuar atendendo vocês nesse suporte dos vestibulares e do Enem. Certinho?
Agradeço muito mesmo. Olha só, esse projetinho ficou bem legal, tá? Espero que esteja atendendo vocês, né? A gente está discutindo aqui a resolução até sexta que vem. E a Lívia, depois você me chama lá, Lívia, para a gente estar conversando, tá? Falou, professor, até mais. Abraço. Tchau, tchau, prof. Valeu pela aula. Muito obrigado, vocês participarem também.